Olá, tudo bem? Fala, Senhor. Estamos aqui nós na série A Reforma Protestante, o movimento de Deus levantado através de Martinho Lutero. Ontem nós vimos como surgiu Martinho Lutero, por que surgiu o movimento da Reforma, para realmente restaurar a verdade que estava sendo lançada por terra. Deus fala aqui através da Bíblia. Ontem não deu tempo de falar para você sobre dois textos, dois versos da Bíblia muito importantes. Está em Apocalipse capítulo 2 e o versículo 25. O texto bíblico diz assim: tão somente conservai o que tendes. Esse aqui foi para a igreja de Tiatira, o período mais longo de uma das igrejas, das 7 igrejas de Apocalipse, o período da Era Escura. Então, nesse momento, levantou-se o movimento da Reforma Protestante. Foi nesse período da Idade Média, dos 1260 anos de escuridão da Palavra de Deus. Então, Deus está dizendo aqui para que eles conservassem aquilo que eles haviam recebido, e é especialmente aquilo que eles haviam recebido através de Martinho Lutero. Continua a mesma linha no capítulo 3 e o versículo 3, agora para a igreja de Sardes, que diz assim: lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Ele está falando agora, a profecia é para que eles não deixassem a verdade que haviam recebido através de Martinho Lutero. Não teve outra verdade, não receberam eles outra mensagem, porque esse era o período da Idade Escura, da Era Escura do cristianismo. E nesse período, 1517, levanta-se Martinho Lutero. Martinho Lutero levanta para erguer a bandeira branca da pureza da palavra e da verdade de Deus. Estava tudo indo muito bem, aflorando o movimento da reforma, incomoda o inimigo. E o inimigo agora levanta dentro do catolicismo um movimento chamado a Ordem de Jesus, ou os jesuítas. Eles levantam para combater a verdade. Ao longo da história, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, ao longo da história, o inimigo sempre quis atacar o remanescente, ok? E Martinho Lutero, ele foi um remanescente naquele período, ele foi fiel a Deus. Capítulo 12, o versículo 17 de Apocalipse, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, a igreja primitiva, e foi pelejar com aqueles que fossem seguir depois, os restantes, aqueles que surgissem depois. Martinho Lutero surgiu, e o inimigo levanta agora Inácio de Loyola para, em 1548, combater a reforma. Sua determinação, a sua ordem era exterminar todos aqueles que fossem contra o papado, todos aqueles que viessem agora buscar impedir o crescimento e o desenvolvimento do papado e do catolicismo. Por quê? Porque a reforma estava alcançando agora o objetivo de Deus. O movimento jesuíta sempre esteve determinado a conservar o papado, a conservar a mentira, o engano, a conservar o paganismo. Porque Martinho Lutero se levantou para combater a mistura, a união entre igreja e Estado e a união do paganismo com o catolicismo. E estava agora a ordem jesuíta, a ordem de Jesus, um movimento levantado por Inácio. Além de levantar para exterminar, ele levantou o movimento do misticismo, o que hoje está sendo perigosamente introduzido no seio da igreja. E eu quero convidar você a estar atento, viu? A formação espiritual hoje, em algum momento nós vamos falar mais sobre isso. O grande perigo para a apostasia ômega, o movimento espiritualista. Desde sempre, os jesuítas, eles ganharam espaço. Não há aqui tempo para eu falar com você, porém eles reconhecem que eles são os líderes mundiais e eles estão em diferentes ramificações com o seu objetivo de ter o controle do mundo, ok? Eles levantaram escolas para sabatinar as crianças, os jovens. E hoje existem em muitos cantos do mundo, Estados Unidos, as escolas dos jesuítas. Sabe para quê? Porque assim
eles conseguem imprimir, inculcar o movimento. Esse movimento está aí, aparentemente parado. Mas eu queria te dizer que o Papa Francisco, ele é jesuíta. Não se esqueça, os jesuítas têm uma determinação. É só você ler ali eu diria que o compromisso que eles têm, a determinação deles. E é terrível quando eles falam, por exemplo, está escrito ali que eles estavam dispostos até a rasgar as barrigas das mulheres e arrancar os bebês dali de dentro, como demonstração de que iriam exterminar aqueles que seguissem o movimento da reforma. E eu queria te dizer hoje, a reforma não acabou. Ok? O movimento da reforma não acabou, o protesto não acabou, porque todos aqueles que não estiverem seguindo a palavra de Deus, a verdade de Deus, precisam saber que é necessário se voltar para Deus e se voltar para a palavra. Então a contra-reforma foi o levantamento, o surgimento, através de Inácio de Loyola, do movimento da Ordem de Jesus, ou o movimento jesuíta. Entendeu você o que o inimigo faz agora, em 1548? Ele levanta para combater o movimento de Deus, do protesto, do chamado para a restauração da verdade. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Obrigado porque podemos confiar a Ti que diante das perseguições o Senhor estará sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.